E você está aqui no Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã com as principais notícias do dia. Sempre às sextas, o destaque de meio ambiente da semana. Ministério de Minas e Energia divulgou novas medidas para conter a crise de energia decorrente da forte estiagem na Bacia do Paraná. E entre as medidas, está sendo proposta uma redução no valor da conta para consumidores, né? De residenciais a grandes consumidores reduzirem o gasto. Além disso, há fortes indícios de que a bandeira vermelha poderá até dobrar ainda este ano. Portanto, de um lado, o governo acena com possível redução na conta de energia elétrica, mas por outro indica que a bandeira vermelha poderá aumentar. Vamos entender melhor a situação neste momento. Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, quais são as medidas que o governo está planejando adotar? Aliás, mais uma vez, o senhor já havia dito que vinha aí provavelmente um incentivo para a redução de energia. Explica para a gente. Então, estava previsto aí desde o início, né, do momento, a partir do momento que a crise foi reconhecida, alguma coisa relacionada à redução de tarifa para aqueles consumidores, sejam residenciais, comerciais, industriais, que diminuíssem o seu consumo, tendo como base a média mensal. E isso parece que efetivamente vai ser colocado em prática, porque o governo anunciou que pretende reduzir a tarifa de quem economizar. Ele daria uma espécie de bônus na conta final de energia, mas não entrou em detalhes sobre percentuais, ele não entrou em detalhe a respeito de qual seria o montante disso, nem exatamente como essa redução seria financiada, tendo em vista que ele sinaliza a necessidade de aumento da bandeira vermelha, tendo em vista que o consumo industrial está elevado, está acima do previsto, e ele precisa financiar ou precisa pagar a conta das termoelétricas que têm sido utilizadas muito mais intensamente do que originalmente previsto. Então, está ocorrendo aí um déficit, não só por conta aí do uso das termoelétricas, mas também não ocorreu uma redução tão significativa no consumo como era esperado como um todo. Então, ele pretende premiar o consumidor que reduzir o seu consumo. Uma outra medida que foi anunciada, que me parecia óbvia desde o início e até mesmo antes disso, uma proposta de corte de gastos com energia elétrica no setor público, ou seja, incentivar o setor público a economizar energia, evitando o uso desnecessário do ar-condicionado, evitando manter instalações com a luz acesa sem que haja necessidade, sem que haja ocupação, salas com luz acesa sem que as pessoas estejam utilizando. Quer dizer, são medidas óbvias de redução de consumo em qualquer época, mas parece que o governo ele quer incentivar de alguma forma o setor público a fazer esse tipo de economia. Verdade é que a conta das termoelétricas está muito elevada, é necessário pagar essa conta, alguém tem que pagar essa conta, e infelizmente esse alguém somos nós, mas o governo, por um lado, ele pretende também, ele sinaliza com essa redução de tarifa. O importante é que essa conta feche no final de cada mês ou de cada ano, não carregando déficits para os anos posteriores, porque isso pode levar, o que eu já aviso, já avisei, um alerta importante, isso pode levar para um novo governo a necessidade de aplicar um tarifaço na tarifa de energia elétrica. Obviamente que ninguém quer pagar mais caro pela energia elétrica, nós já temos uma energia elétrica muito cara, mas se o governo ele não equacionar adequadamente esses custos, esses aumentos, nós podemos ter que pagar essa conta de uma vez só em 2023, quando um outro governo for eleito, quando um novo governo for eleito. Então, até por questões eleitorais, existe esse risco de que o governo ele evite aumentar significativamente a conta de energia e carregue esse déficit
adiante para aplicar aí um tarifaço, ou deixar para um novo governo aplicar o tarifaço após as eleições. Agora, professor, ontem, durante a entrevista coletiva, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele voltou a descartar a possibilidade de racionamento. Só que antes disso, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico ele já tinha avaliado relevante piora nas condições, não é, do setor, inclusive flexibilizando restrições operativas na bacia do Rio São Francisco e tudo mais. A pergunta é: vamos ou não vamos ter racionamento diante dessa crise, né, que o próprio comitê aí já disse, olha, está acontecendo, não é para daqui a pouco, já é realidade. Bom, o governo ele já sinalizava para uma piora da situação hídrica até novembro. E os prognósticos, eles vêm cumprindo aquilo que anunciaram, né? Ou seja, os prognósticos têm se realizado, e por vezes com uma velocidade até maior, uma intensidade até um pouco maior do que originalmente previsto. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, dizendo que os prognósticos eles não têm o alcance necessário. Não, esses prognósticos climáticos eles são feitos com muita ciência, né? Negar a ciência não vai resolver o problema. Isso infelizmente tem acontecido na gestão, né, de crises aqui no país. Eu não vou detalhar agora, porque temos aí isso seria um debate muito, muito alongado, mas os prognósticos eles têm se realizado e eles sinalizam, como eu já tive a oportunidade de comentar em colunas anteriores, para uma primavera e um verão com chuvas abaixo da média, e isso vem acontecendo. Na própria manifestação do Ministério de Minas e Energia essa semana, falaram que julho e agosto têm sido meses muito piores do que originalmente prognosticado, ou seja, a crise ela vai avançando. O racionamento não faz parte do vocabulário do governo, né, por questões eleitorais. Nós estamos já numa fase, eu não diria nem mais pré-eleitoral, já uma fase eleitoral já praticamente declarada. Isso não faz parte da visão do governo. O que nós teremos é a situação de apagões em determinadas áreas por alta na demanda. O governo está tentando reduzir o consumo. Ele, por outro lado, ele está conversando com indústrias que são eletrointensivas no uso, né, são indústrias que usam muito intensivamente energia elétrica e têm a possibilidade de fazer um remanejamento de turnos, porque você tem indústrias que tem processos praticamente contínuos durante todo o dia, você não tem como mudar os turnos, mas tem indústrias que concentram, por exemplo, a sua produção durante determinadas horas do dia. Então, para essas indústrias, haveria a possibilidade de fazer isso no turno da madrugada, onde o atendimento, a demanda é mais fácil. Bom, ele está tentando manejar aí com as peças do sistema, mas é possível que o agravamento da crise leve à ocorrência de apagões em áreas específicas. E pode ser que o operador nacional do sistema elétrico ele tenha, né, uma certa maleabilidade para tentar redirecionar essas possibilidades de apagão para determinadas áreas. Mas isso nem sempre é possível. Então, racionamento não está no vocabulário do governo, mas a ocorrência de apagões, eu digo que é, infelizmente, possível. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação do IEE, com a gente aqui às sextas-feiras. Lembrando sempre a você que pode acompanhar as nossas conversas semanais em nosso portal, jornal.usp.br, e também no canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.